paz seja convosco, irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui reunidas para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar a Deus. Senhor Deus, graças te damos por essa aula, por essas irmãs que estão aí reunidas, Pai, ouvindo a Tua palavra. Senhor, fala conosco, Pai, nos dá orientação, Senhor, sobre a Tua palavra, que essa aula possa nos trazer conhecimento, Pai, que nós possamos ser esclarecidas, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nós venhamos aprender lições preciosas, Deus, com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, eu queria primeiro dizer para vocês que os dias de aula da escola dominical eles vão mudar a partir da semana que vem, né, do dia 7, do dia 9 de agosto, começam os cultos na nossa igreja, então as aulas vão passar a ser de sexta-feira, começando agora na sexta-feira, dia 7 de agosto, né, elas vão ser exibidas à noite, nós vamos tentar fazer ela por uma plataforma digital, né, onde vai poder ter interação com as irmãs. É um sistema super simples. As irmãs elas vão dar instrução para vocês aí no grupo de WhatsApp das mulheres, né, de como nós vamos fazer. Vamos enviar um link, as irmãs vão poder entrar e participar da aula e vai ser uma bênção, viu? Eu creio que vai ser muito positivo, vai ser muito bom para vocês todas participarem. A semana passada nós começamos aprendendo sobre fidelidade. O versículo chave que nós começamos a aprender está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, finalzinho do versículo, que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma promessa do Senhor. Se nós somos fiéis até a nossa morte, o Senhor vai nos dar a coroa da vida, né? É maravilhoso quando nós sabemos que podemos contar com essa fidelidade de Deus, né? Sabemos que é um caminho difícil, é um caminho árduo. A própria palavra de Deus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas ele conduz à vida eterna, conduz à salvação. Semana passada nós aprendemos que a fidelidade é uma qualidade do Senhor Deus, faz parte do caráter do Senhor. Sabemos que Deus foi fiel ao propósito dele quando enviou Jesus para nos salvar. Sabemos que o Senhor Jesus também foi fiel quando se manteve firme no propósito de nos salvar, de morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, né? Aprendemos que Deus ele é fiel, independente de nós sermos fiéis ou não, porque ele não pode contradizer a si mesmo. Aprendemos que a palavra de Deus é fiel, que ela não volta atrás, né? Que passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor ela não passará. A semana passada também nós aprendemos que nós somos fiéis a Deus quando nós somos fiéis nos nossos compromissos, né? Quando nós somos fiéis nos nossos relacionamentos, que nós não podemos dizer que nós somos fiéis a Deus quando nós somos infiéis na nossa vida prática, que como todas as outras coisas que nós aprendemos aqui sobre o caráter de Cristo, sobre ser parecido com Cristo, ele se torna verdadeiro e legítimo na nossa vida quando nós praticamos. Então nós ouvimos aqui na teoria e precisamos praticar na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida prática, senão não faz sentido, né? Semana passada nós aprendemos que a fidelidade ela não é algo negociável, ela não é algo condicionado, né? A nossa fidelidade é uma qualidade nossa, independente do que as outras pessoas nos façam, né? Nada justifica a infidelidade. Nós aprendemos que a infidelidade é um pecado e que ela nos afasta de Deus. Então, se alguém está sendo infiel conosco, nós podemos apresentar isso diante de Deus, mas nós não podemos ser infiéis por causa disso, né? Nós temos que agir com bem com aquela pessoa que nos agiu com mal. Então a pessoa foi mal conosco, nós temos que ser boa com elas. É assim que a palavra de Deus nos ordena, né? Então hoje nós vamos continuar essa lição e nós vamos aprender aqui quais são as principais áreas, né, que nós listamos aqui, algumas áreas de infidelidade, né? A primeira área de infidelidade que nós listamos aqui é a infidelidade contra Deus, né? A infidelidade contra Deus, ela é quando a pessoa é infiel a Deus, né? O Senhor ele é fiel, ele tem uma aliança conosco, né? O Senhor é leal conosco, ele cuida de nós, mas muitas vezes nós achamos que nós podemos viver sem o Senhor e começamos a dar passos e nos afastar da presença de Deus. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, né? E queremos ouvir a nossa própria voz, né? E vamos ouvindo a voz do Espírito Santo cada vez mais longe, até que chega um ponto que nós não ouvimos mais o Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 81. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13.
Salmos 81, versículo 11 ao versículo 13, a palavra de Deus diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Então aqui está demonstrando o quê? Está demonstrando que o povo não quis saber do Senhor, e está demonstrando o quanto o Senhor desejava que o povo estivesse com ele, o quanto o Senhor desejava que o povo estivesse sendo fiel a ele, né? Mas o povo decidiu se afastar do Senhor, e muitas vezes nós decidimos nos afastar do Senhor. Eu quero dizer para você que isso não é uma coisa que acontece de repente, mas é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, né? As coisas vão acontecendo e vão nos separando de Deus, que nós possamos ter, que Deus possa ter misericórdia de nós e que possa abrir os nossos olhos para que nós não venhamos nos tornar infiéis, né? Para que nós não venhamos apartarmos do nosso Deus. A outra coisa que nós aprendemos aqui sobre infidelidade, uma das principais áreas é a infidelidade no matrimônio, né? A infidelidade, o adultério no matrimônio é uma das piores manchas que podem haver numa família, né? Eu sempre procuro comparar, eu sempre comparo a infidelidade como uma semente, né? Você tem uma semente, você planta ela, você não sabe o que ela vai dar. Pode ser que ela dê apenas uma árvore pequenininha, uma planta pequenininha, pode ser que ela dê uma árvore grande, cheia de frutos, né? E pode ser que esses frutos, eles deem outros frutos e outros frutos e vire um negócio enorme, né? E que se perca o controle daquilo que está sendo semeado. Assim é a infidelidade. Muitas pessoas cometem a infidelidade e rapidamente elas clamam a Deus e se arrependem daquilo, e o Senhor tem misericórdia daquilo, e fica uma árvorezinha pequenininha e logo morre. Alguma mancha sempre dá, mas às vezes a consequência não é tão pesada. Mas às vezes a consequência é enorme, atingem os filhos, que atingem os netos, e assim vão, e atingem as testemunhas, porque a palavra de Deus diz que nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Então por isso que nós temos que deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, para correr com paciência a carreira que nos está proposta, porque nós temos que andar direitinho, porque tem muita gente que olha para nós, e nós somos representantes de Cristo na terra. Então quando comete uma infidelidade, você não tem como prever, não tem como calcular os danos que essa infidelidade vai gerar. Se vão ser pequenos, se vão ser grandes, se vão se restringir a você, se vão atingir seus filhos, se vão atingir seus netos, se vão atingir aqueles que te cercam, aqueles que observam Cristo na sua vida, e Cristo está sendo defamado. E a palavra de Deus diz que é inevitável que venha um escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo, né? Que não venha ser nós, que não venha ser eu e que não venha ser você. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 15. O Senhor, ele abomina aquele que é infiel, né? Ele abomina aquele que não é fiel com o seu cônjuge, né? E a palavra de Deus diz assim: não fez ele somente um, sobejando-lhe um espírito, e por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Então, quer dizer, ninguém seja desleal. Nós não podemos ser desleais com aquela pessoa da nossa mocidade. Porque quando nós nos casamos, nós amávamos aquela pessoa do jeito que ela era. Então, em algum momento da vida, muitas vezes as pessoas começam a se sentir melhores que as outras. E aí entra a infidelidade, né? A desonra, a deslealdade e a infidelidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Se nós casamos, nós temos uma aliança, um compromisso moral diante de Deus, de levar esse casamento até o final, que nós não sejamos infiéis, né? Também tem outro tipo de infidelidade, que é a infidelidade no trabalho, né? É muito interessante isso, porque as pessoas, quando elas estão desempregadas, elas oram a Deus e pedem a Deus que abra uma porta de emprego. E muitas vezes o Senhor abre, e quando o Senhor abre, passa um tempo, essa pessoa está lá falando mal do empregador, falando mal do trabalho, fazendo trabalho de mau jeito, fazendo tudo com má vontade. Por quê? Porque ela está sendo infiel naquilo, né? E ela não sabe que quando ela está sendo infiel ali, ela está sendo infiel a Deus, né? Quando ela é infiel ao seu empregador, ela está sendo infiel a Deus. Ninguém é obrigado a ficar em emprego, gente. Se o emprego não está bom, você pode muito bem orar a Deus e pedir ao Senhor que abra outra porta. Mas o tempo que você ficar ali naquele lugar, o tempo que você ficar trabalhando naquele lugar, você deve trabalhar direito, como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus.
A palavra de Deus diz assim, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então Deus abriu a porta de emprego para você, você está trabalhando naquele lugar, seja grata a Deus por aquele lugar que você está trabalhando. E não fale mal do seu patrão, não pragueje sobre aquele lugar, seja fiel ali no que você está fazendo, sabendo que você está fazendo para Deus. Seja você patrão, seja você funcionário, você vai receber de Deus a recompensa por aquilo que você está fazendo. A outra área que nós também listamos aqui como infidelidade, é infidelidade nas amizades, né? É muito comum a gente ver pessoas que deixam de ser amigas por uma razão ou por outra e saem aí contando os segredos das outras pessoas, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos assim, porque é muito triste quando você é traído, quando alguém conta um segredo seu, quando alguém que você confia, alguém que você considera bastante como seu amigo, sai falando besteiras a seu respeito, defamando você. Então, que você possa olhar para isso e dizer, eu não quero ser uma pessoa assim. Independente que alguém faça isso comigo, eu não quero ser uma pessoa assim. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim, não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Então quer dizer, nós não servimos o mesmo Deus, por que nós vamos ficar sendo desleal uns com os outros? Nós somos a mesma carne, nós somos irmãos, nós pertencemos ao corpo de Cristo, para que nós vamos ficar fazendo picuinha uns com os outros, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu gostaria também que você abrisse aí a Bíblia no livro de Salmos 55, versículo 12 ao 14. Nós não podemos fazer nada sobre o próximo, sabe? A pessoa ela é o que ela quiser ser, mas nós podemos fazer sobre nós mesmos. E o que Deus está tratando é conosco, né? Está aperfeiçoando o nosso caráter, né? Então que nós venhamos assim olhar para essas coisas e dizer, não importa o que fizeram comigo, mas eu não vou fazer, porque eu sirvo a Deus. E o Senhor tem me dito que eu tenho que ser fiel, então eu vou ser fiel até o fim. Salmo 55, versículo 12 ao 14 diz assim, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado, nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então aqui ele está dizendo o quê? Que ele foi traído, ele recebeu uma afronta, mas não foi de um inimigo, de uma pessoa qualquer, ele recebeu uma afronta de um amigo, de alguém que ele considerava, de alguém que ele não esperava aquilo. Olha que coisa triste. Né? Quando alguém é infiel conosco, alguém nos decepciona, né? A gente sempre fala assim, não, dói quando você não espera, quando você se desaponta, porque tem pessoas que você não espera muita coisa dela, então se ela fizer alguma coisa com você, você não está esperando ali uma fidelidade daquela pessoa, mas quando é um amigo, aquilo dói, parece que enfiou uma faca e virou aquela faca, porque você não esperava que aquele amigo fizesse isso com você. Esses tempos atrás eu estava conversando com um amigo e ele tinha uma empresa familiar grande, até a empresa dele, e a empresa dele fechou. E ele falou que quando foi demitir os funcionários, tinha funcionário que ele sabia que aquele cara ali ia colocar ele no pau. Então ele falou, nem fiz acordo com aquela pessoa, porque eu tinha certeza que ele ia me colocar no pau. E realmente, vários funcionários colocaram ele no pau, mas tinha um funcionário que, segundo esse meu amigo, ele fez tudo pelo cara, sabe? Porque ele falou, ele era meu amigo. Então ele podia ter negociado comigo, ele não precisava ir à justiça. E esse funcionário que ele considerava como amigo foi à justiça. Então aquilo para ele doeu. Todos os outros que foram, ele não doeu porque ele já esperava que fossem. Mas aquele ali não, porque era o que trabalhava com ele, era o que ele considerava como amigo. Então nós muitas vezes somos ofendidos por amigos. Amigos fazem isso conosco, mas não é porque a pessoa faz isso conosco que nós vamos fazer igual com ela, né? Nós temos que ser diferentes, porque a virtude é minha. Não, mesmo que você não tenha, mesmo que o meu amigo não tenha, eu devo ter a virtude da fidelidade. A qualidade da fidelidade, ela deve estar na minha vida, porque eu quero ir até o fim.
Eu quero chegar naquele dia, eu quero que o Senhor me diga: você foi fiel até a morte, então eu vou te dar a coroa da vida. Muitas vezes nós temos tantas falhas, mas a razão de nós estarmos aqui é que Deus acredita em nós. É que o Senhor quer mudar a nossa história. É que o Senhor quer nos aperfeiçoar, quer transformar nós em pessoas melhores. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 47 e 48. Diz assim, E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Então, quer dizer, o Senhor, ele estava ali naquele momento, ele sabia que ele seria traído, e ele foi traído por um homem que ele considerava seu amigo. A palavra de Deus diz no outro evangelho que quando Judas chegou para trair Jesus, porque ele tinha dito: olha, aquele que eu beijar, esse é que vocês vão prender, que é o mestre. E quando ele chegou lá, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele e disse assim: a que veios, amigo? Por que você veio aqui, amigo? Porque Jesus considerava Judas amigo. Embora que Judas foi lá dar um beijo, o beijo de Judas significava a traição que ele estava fazendo com o Senhor. Ele estava sendo falso, ele estava sendo infiel, mas o Senhor Jesus, ele era fiel, independente de quem fosse Judas. Então, independente do que façam a nós, que nós sejamos fiéis. Se alguém tiver que trair, que não seja nós, que não parta de nós, que essa culpa, essa condenação não esteja sobre as nossas vidas, né? Uma outra área aqui que nós abordamos são as pessoas que são infiéis nas palavras, as pessoas que falam demais, as pessoas que praguejam sobre os outros, né, que estão sempre murmurando, estão sempre praguejando sobre a vida das pessoas, né? Em Provérbios capítulo 11, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não sou uma pessoa de muita comunicação, né? Mas várias vezes assim eu já soube coisas desnecessárias das pessoas, coisas que eu não precisava saber da vida das pessoas. Eu soube por quê? Porque alguém que pragueja contou, alguém que está sempre sabendo de tudo e contando da vida de todas as pessoas contou para mim desnecessariamente. Para que essa pessoa vai me contar aquilo da vida da outra pessoa que eu não tinha nada a ver? Eu podia morrer sem saber que essa pessoa tinha caído nesse erro, tinha feito isso. Porque alguém que pragueja faz. Só que o que nós temos que saber é que nada que nós façamos aqui vai passar sem nada, porque a palavra de Deus diz que um dia nós vamos dar conta das nossas palavras diante de Deus. Então, quando você leva à frente uma coisa que aconteceu na vida do seu irmão, você vai dar conta daquelas palavras, mas a palavra de Deus diz que a pessoa que é de Deus, ela faz o que ela encobre. Então você até fica sabendo que o teu irmão pecou, que o teu irmão errou, que o teu irmão deslizou ali, mas você não vai sair falando por aí, porque isso não edifica, isso não vai mudar em nada, só vai trazer coisa ruim para você mesmo. No livro de Provérbios, pula aí uma página, Provérbios 13, versículo 2, a palavra diz assim: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Então assim, você fala coisa boa, você, né, fala coisa boa sobre as pessoas, ou você não fala, mas o que você fala é coisa boa, então você comerá o bem. Mas aquela pessoa que fala demais, que fica prevaricando, ela vai comer a violência daquilo, ela está semeando para ela mesma colher, né? Para ela, para a vida dela mesma, para o futuro dela mesma, ela vai comer aquilo que ela está falando. É triste, é triste. A minha mãe sempre dizia assim: eu não falo mal de filho de ninguém. Porque quando você fala mal do filho dos outros, parece uma coisa, vai acontecer com os seus. Pior ainda do que aquilo que você falou. É impressionante. Porque é isso, é a lei da semeadura. Se está semeando, você vai colher aquilo, né? Provérbios 22, 12 diz assim, os olhos do Senhor conservam os que têm conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Então o Senhor, ele conserva aqueles que têm conhecimento, né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos essas pessoas aí que ficam falando demais, né? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que nós sejamos pessoas fiéis, né? Que a palavra da nossa boca, ela venha a ser fiel, ela venha a ser uma palavra boa, né? Que a gente não venha a ser esses divulgadores de coisas erradas que acontecem na vida dos irmãos, né?
A infidelidade traz consigo terríveis consequências, porque quando nós somos infiéis, nós estamos caminhando numa direção contrária a Deus, né? Nós estamos caminhando em direção à condenação, né? Então, o infiel, ele já tem o seu lugar reservado, né? E não é um lugar bom, é um lugar de tormento eterno, né? A palavra de Deus diz que quem for fiel até a morte vai receber a coroa da vida. Então, quem não for fiel até a morte não vai receber a coroa da vida, né? E nós sabemos que não há um terceiro caminho, né? Não há um terceiro caminho. Tem um caminho que é o caminho de Deus, o caminho estreito, e tem um caminho largo, não tem outra opção. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 46, a palavra de Deus diz assim, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, quer dizer, nós não sabemos a hora, nós não sabemos até quando, nós sabemos quantos anos nós temos, mas não sabemos quantos anos nós teremos. Nós sabemos o tempo que nós estamos aqui agora, o presente, o dia que se chama hoje. O amanhã nós não sabemos. Então, que nós sejamos achados fiéis, né? Hoje o Senhor nos dá uma oportunidade, a misericórdia de Deus se renova sobre nós e Ele nos dá uma oportunidade de nos consertarmos, de examinar a nossa vida, ver aonde nós estamos sendo infiéis, se há alguma área, e mudar o nosso comportamento, se arrepender e abandonar esse erro. Nos tornar pessoas fiéis nos nossos relacionamentos, na nossa vida, né, com a nossa palavra, né? Quem anda na infidelidade tem o seu entendimento e a sua mente contaminada, né? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito 1,15. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, a pessoa que é infiel, o entendimento dela já está contaminado. Então, tudo para ela vê maldade, tudo para ela vê coisa ruim. Sabe aquela pessoa que tudo vê coisa ruim, tudo vê o lado negativo, de tudo ela espera o pior. Por quê? Porque a mente dela já está contaminada, não tem pureza mais ali, né? Então, para ela tudo é ruim. Elas estão afastadas do Senhor, né? Mas a palavra nos exorta a nós corrigirmos uns aos outros para que nenhum de nós venha se perder. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Hebreus 3, do 12 ao 14. A palavra de Deus diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, nós nos tornamos participantes de Cristo quando nós ficamos firmes até o fim. E a palavra de Deus diz que no dia que se chama hoje, nós temos que corrigir os nossos irmãos, né? Corrigir as nossas vidas e também ajudar os nossos irmãos, né? Pela palavra de Deus, porque o que nos exorta, o que nos corrige é a palavra de Deus. O que endireita os nossos caminhos é a palavra de Deus. Então, que nós possamos buscar ter esse caráter de Jesus, né? Que mesmo sabendo que estava sendo traído por aquele homem, que aquele homem estava ali com o intuito de entregar ele para a morte, ainda assim confiava no propósito de Deus, sabendo que Deus sabia o que estava fazendo, né? E sabendo que a atitude daquele homem que estava traindo ele não fazia com que ele se tornasse alguém igual a ele. Que nós possamos pagar o mal com o bem, que o Senhor venha nos ensinar a pagar o mal com o bem, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que nós possamos ser achados fiéis, que no final da nossa vida nós olhemos para trás e que o nosso casamento continue intacto, que a nossa vida continue intacta, né? Que o nosso leito, a nossa cama seja um leito sem mácula, né?
que as nossas amizades sejam amizades para a vida inteira, sabe? Aqueles amigos que você tem, que fazem parte da sua vida, que seja uma amizade para a vida inteira, que você seja fiel nos seus relacionamentos, que no seu trabalho, sabe? Seja para você trabalhar muitos anos na mesma empresa, ou seja, para você trabalhar pouco tempo, mas que quando você saia, as pessoas saibam que aquela pessoa que trabalhou ali não deixou nenhum dano, aquela pessoa não cometeu nenhuma fraude, aquela pessoa não fez nada errado, que você saia dos empregos que você trabalha honrado, sabe? Que o Senhor, Ele te abençoe ali, que quando você sai, as pessoas sintam sua falta, sintam saudade de você, lembrem de você com carinho, né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu creio que Deus, Ele tem muito a nos ensinar ainda. A semana que vem nós vamos começar então esse estudo novo, vai ser sobre as obras da carne, os frutos do Espírito. Eu gostaria que você ficasse atento aí, não perdesse as aulas, fizesse o possível para participar, porque eu creio que o Senhor tem muito mais a nos ensinar. Eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos aí na sua casa. Nós vamos fazer uma oração, vamos falar com o Senhor, vamos pedir para o Senhor continuar tendo misericórdia de nós, continuar nos ensinando, insistindo em nos ensinar, para que nós nos tornemos a cada dia mais pessoas parecidas com Ele. Amém? Senhor Jesus, na Tua presença estamos, Senhor, pedimos ao Senhor que venha continuar falando conosco, Pai, aprimorando o nosso caráter. Pai, nós sabemos que precisamos ser pessoas fiéis aos nossos contratos, precisamos ser fiéis aos nossos empregadores, aos nossos cônjuges, Senhor, nos nossos lares, ó Pai, aos nossos amigos, Senhor. Senhor, precisamos ser fiéis, Deus, aos nossos princípios, à nossa fé. Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos essas mulheres, Pai. Mulheres, Senhor, que temam o Teu nome, Pai, que queiram andar na Tua presença e agradar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo cada uma das minhas irmãs, Senhor. Abençoa a família delas, a casa delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar conosco, Pai. Não desiste de nós, Senhor, mas continua, Senhor, nos corrigindo, Pai. Continua, Senhor, nos ensinando, Pai. Em nome de Jesus. Querida, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Com suas palmas, declare: digno é o Cordeiro de Deus. Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno és, maravilhosa graça, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Somente as nossas vozes, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou.